quero começar te fazendo uma pergunta. Você acredita em milagres? Em um mundo marcado pela razão, pelo imediatismo e pela dúvida, a ideia de um milagre parece, para muitos, um conto distante. Mas e se eu te dissesse que milagres continuam acontecendo? Silenciosos, poderosos, reais? Pois bem, hoje você vai ouvir o testemunho do Anthony, um milagre graças a Deus. Com apenas 7 dias de vida, Anthony começou a suar muito e não queria mamar. Assim que cheguei no hospital de Marília, deu convulsão e os médicos falaram que ele corria risco de morte, que estavam tentando salvar a vida dele. Os médicos tiveram que entubar ele. Entrei em pânico e comecei a orar a Deus para salvar meu filho. Tiveram que transferir o Anthony para a Santa Casa, pois falaram que lá tinham mais recursos. Médicos realizavam exames, mas não conseguiam descobrir o que estava acontecendo com ele. Muitas pessoas perguntavam seu nome para mim, para levar na igreja. Depois de alguns dias, o Anthony foi desentubado, estava fora de perigo graças a Deus. Anthony ainda permanecia na UTI, pois ainda não haviam descoberto o que ele tinha. Com 2 meses ainda internado na UTI, a enfermeira colocou um remédio no soro dele e deu uma parada cardíaca no Anthony. Ele não respirava mais e a cor dele estava escura. A médica veio e nada. Ele não reagia. Comecei a orar a Deus para que o Anthony voltasse a respirar, para que Deus o ajudasse em nome de Jesus. Minutos depois, graças a Deus, o Anthony voltou a respirar. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. A médica falou que aquela noite ele teve 3 paradas cardíacas. Com 3 meses, me ligaram e falaram que o Anthony tinha pego uma bactéria muito forte e que o coração dele estava fraquinho e não tinha mais nada para fazer, e que era para mim e minha família ir no hospital despedir dele. Já era tarde da noite quando recebemos a notícia. Fomos até o hospital imediatamente e, chegando lá, nos despedimos dele. A médica pediu para nós aguardar na sala de espera, pois o Anthony não iria aguentar muito tempo devido ao coração estar fraquinho. Na sala de espera, meu marido me disse que tinha medo de eu ficar revoltada com Deus. Mas falei para ele: Deus não tem culpa. O Anthony pegou várias vezes bactéria, pegou infecção de urina, pneumonia e Deus o ajudou. Falei também se Deus fez o cego enxergar, o aleijado andar, ele também poderia curar o Anthony, pois para Deus nada é impossível. Então fomos para a capela, que fica dentro do hospital na Santa Casa, e comecei a orar a Deus e falar dos sonhos que gostaria de realizar. Falei para meu marido para irmos embora, pois não iria ficar no hospital aguardando. Se deixarmos nas mãos de Deus, não temos que ficar aqui. Se ficarmos, então não confiamos em Deus. E assim fomos embora e não avisamos ninguém. Chegando na casa dos meus pais, fui direto para o quarto, pois já era de madrugada. Então deitei e fiquei lembrando de tudo o que aconteceu no hospital e não sei direito. Se adormeci. Só me lembro que estava toda de branco com meu filho Anthony no colo, rodando com ele. Era um lugar maravilhoso. Eu sentia uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade que nunca havia sentido antes. De lá, eu podia ver tudo. Eu via o hospital, o corredor que dava na capela, vi uma luz branca com anjos em volta do Anthony, só que de repente ouvi vozes falando que eu tinha que acordar e voltar. Tive uma sensação que tinha sido jogada na cama. Eu estava com os braços abertos, só que não entendia se aquilo que vivia era um sonho ou real. Mais ou menos 1 minuto depois, o telefone tocou. Meu marido atendeu. Eu sentei na cama e comecei a chorar. Era a médica ao telefone. Pensei que iria avisar que meu filho havia morrido. Mas graças a Deus não era isso. Ela falou que tinha dado derrame no Anthony. Ele estava com água no pulmão. Assim que tiraram de um lado, formou do outro lado. Por isso ele estava fraquinho, mais ainda corria o risco. Ela falou se a água no pulmão desce dos 2 lados de uma só vez, ele não aguentaria. Então eu entendi que Deus queria me mostrar que ele estava cuidando de tudo. Eu podia ficar tranquila. Fomos no hospital conversar com a médica. Ela falou que se tudo o que aconteceu com o Anthony tivesse acontecido com nós, não aguentaríamos. Só que ela não sabia como ia ser a vida dele, se ia falar, andar por causa do derrame que deu nele. Dias depois, descobriram que ele tem uma doença rara, chamada pseudo-hipoaldosteronismo, que significa que ele tem potássio alto e o corpo dele não reconhece para jogar fora, e também que ele tem que repor sódio, pois ele perde no suor. Esse é o problema pelo qual ele suava muito.
Nesses outros 3 meses e meio para frente, aconteceu muitas lutas ainda. Iriam colocar sonda na barriga, não deu certo. Iriam colocar catéter na veia principal, pois já estava difícil encontrar a veia, muito tempo internado pegando bactéria. O cirurgião tentou, mas não deu certo. Eu orava a Deus e pedia para dar um pouco das minhas veias para salvar o Anthony, pois não estavam achando a maneira para salvá-lo. Orei e Deus me ouviu. Conseguiram uma veia para colocar medicamento e também para deixar no jeito se acaso precisasse. A cada dia no hospital estava sendo difícil. Eu vi o sofrimento do Anthony, os olhos dele que eu nunca vou esquecer, chorando quando furaram o joelho dele para colocar remédio e soro intraóssea, pois estava difícil. Não tinha veia, pois não aguentava mais. Parecia que ele me pedia ajuda. Todos os dias eu orava a Deus e ia na capela. Quando eu abria a Bíblia, na maioria das vezes, dava na página do Salmo 91. Eu falava para meu marido: sempre a Bíblia abre no Salmo 91. Dias depois, com 7 meses e meio internado, ele foi liberado. Saiu com a sonda no nariz. Quando ele fez 1 ano e 1 semana, a sonda dele entupiu. Meu marido e eu deixamos sem. E pedimos a Deus que desse tudo certo e que ele não precisasse mais da sonda, e Deus mais uma vez nos ouviu. Graças a Deus não precisou mais de usar a sonda. Meu filho Anthony anda, fala. Ele faz acompanhamento em São Paulo, na capital, a cada 4 ou 6 meses. Hoje ele tem 7 anos. Agradeço por cada oração. Graças a Deus, meu filho Anthony hoje está vivo. Deus é rico em misericórdia. Lembre-se, nada é impossível para Deus.